Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 30 de maio. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal, espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Temos a penúltima rodada do Campeonato Turco como maior destaque nessa terça-feira. Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever e ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Todos os jogos dessa penúltima rodada da Turquia vão acontecer às 2 horas da tarde, tá? Então a quantidade de jogos para focar ela é um pouco maior, porém as duas partidas que eu quero me aprofundar um pouco mais na análise tem a ver com o título, Fenerbahçe contra o Antalyaspor e o Ankaragucı contra o Galatasaray. O Antalyaspor também disputa contra o rebaixamento, então isso eleva um pouco a importância desse jogo e o Fenerbahçe não pode empatar. Vamos entender um pouco desse contexto, né? Tivemos algumas rodadas na Turquia sendo anuladas por conta daquele trágico terremoto que assolou ali a área da Turquia, e com isso duas equipes foram praticamente removidas da competição, que foi o Gaziantep e o Hatayspor, tá? Então todas as vezes que alguma equipe vai, teoricamente no calendário, disputar um jogo com essas duas equipes, entre aspas, removidas, existe um WO ali, né? A equipe teoricamente vence por 3-0. E por conta disso, o número de rodadas na Turquia também foi reduzido. Então nós vamos ter aí mais 2 rodadas apenas. Por si só, se faltam 2 partidas e temos 6 pontos em disputa e 5 pontos de distância, ainda existe a possibilidade. Porém, essa briga esquenta ainda mais porque a última rodada das duas equipes, e eu já trago aqui para vocês, é justamente um confronto direto. Aqui, ignorem esse jogo aqui contra o Istanbul Basaksehir no dia 11, porque aqui vai ser a final da Copa da Turquia, tá? O Ankaragucı, que vai jogar com o Galatasaray, se eu não me engano, foi eliminado pelo Istanbul Basaksehir, e o Fenerbahçe eliminou o Sivasspor, que também vou comentar do Sivasspor hoje, tá? Então, os dois se enfrentam na final da Copa da Turquia. Porém, a última rodada do Campeonato Turco é Galatasaray e Fenerbahçe. Seria muito legal se a gente pudesse chegar nessa última rodada com as duas equipes ali ainda, né, praticamente numa distância, sei lá, de 2 pontos, para que a gente tivesse uma final antecipada. Porém, dependendo do resultado dessa penúltima rodada, a gente pode chegar nesse jogo com o campeonato já decidido. Por exemplo, se eu tenho 5 pontos de diferença, caso o Fenerbahçe empate o seu jogo, ele já não tem chance de alcançar o Galatasaray. O Galatasaray tem 79, para que o Fenerbahçe tire 5 pontos de diferença, e aí possa ter, talvez, a questão do confronto direto, o Fenerbahçe teria que vencer as 2 partidas. Empatando essa partida hoje com o Antalyaspor, o campeonato termina e o Galatasaray será o campeão da Turquia, tá bom? Então, eu tenho uma necessidade extrema do Fenerbahçe de vencer esse jogo. Pro lado do Antalyaspor, vamos reduzir um pouquinho o zoom aqui. Como Gaziantep e Hatayspor foram removidos, teoricamente, dessa temporada atual, eles não vão ser rebaixados pelo que eu andei lendo, Giresunspor e Amraniyaspor estão dentro da zona de rebaixamento. O Amraniyaspor, com 27 pontos, ele já foi rebaixado matematicamente, tá? Então sobra o Giresunspor dentro da zona de rebaixamento com 34 pontos, o Istanbulspor com 35, o Sivasspor com 37 e o Antalyaspor com 38. Ainda teria uma oportunidade numa combinação de resultados muito ruim que o Ankaragucı, que disputa o jogo contra o Galatasaray, também caísse, já que o próprio Giresunspor disputa 2 jogos ainda e pode chegar a 40 pontos. São 6 pontos em disputa. Porém, é muito complicado. Então, o mais ameaçado, na minha opinião, é o Antalyaspor. Porque se o Giresunspor vence o seu jogo, se eu não me engano, o Giresunspor joga com o Trabzonspor, a gente está vendo aqui, eu também já vou falar disso, ele iria para a última rodada com 36 pontos, e se o Fenerbahçe vencer o Antalyaspor, mantém o Antalyaspor com 38. Então ainda existe uma grande chance do Antalyaspor ser rebaixado, principalmente se ele não pontuar nesse jogo. Então, conseguimos entender, acho que eu consegui explicar para você, a real necessidade por aqui. É uma necessidade muito grande. O Galatasaray no jogo contra o Ankaragucı, ele não vai perder o título se empatar com o Ankaragucı, tá? Mas o Fenerbahçe, se empatar, sim, ele perderá o título. Então, foco nessa partida por aqui. A gente pode utilizar um pouco do PDF de apoio. Vou mostrar para você que dentro de casa o Fenerbahçe tem a 5ª melhor campanha apenas. Não é excepcional em relação à campanha, porém, quase 70% de vitórias. Em 81% dos jogos foi o primeiro a marcar. É uma equipe que falha pouquíssimo em marcar, porém também é uma equipe que sofre muito gol dentro de casa. Uma média de 1,5 gol sofrido por jogo em casa. Eu já comentei sobre essa equipe do Jorge
Jesus, que é uma equipe que no segundo tempo ela começa a dar uma rateada em relação à concentração, tá? Então toma muito cuidado com isso. Ainda está ameaçado o Antalyaspor? Sim, então eu tenho o Antalyaspor ainda precisando brigar. Se vai ser um time que vai brigar apenas pelo empate, dificilmente será um time que vai sair desse jogo com algum ponto, porque se eu recuar para jogar contra uma equipe do Fenerbahçe que vai vir com uma imposição danada, babando para tentar vencer esse jogo e não deixar o campeonato acabar, provavelmente eu vou ter um Fenerbahçe vencendo o jogo. O que o Antalyaspor precisa fazer por aqui é vir jogar bola, não só se defender. Então eu tenho um time que venceu apenas 3 partidas fora de casa, não sai na frente com tanta frequência, falhou em marcar em quase 40% dos jogos, mas é uma equipe que não sofre assim tantos gols. É quase o mesmo número de gols sofridos da equipe do Jorge Jesus. O primeiro tempo do Fenerbahçe é bem superior, eu tenho um número de derrotas bem baixo, um número de gols marcados muito alto, quase 70% de vitória, então eu consigo ver uma superioridade bem clara aqui no primeiro tempo e no segundo tempo também, mesmo, e aqui olha o que eu falei pra vocês, ó, olha a diferença de gols sofridos do Fenerbahçe no primeiro tempo para os gols sofridos no segundo. Isso mostra muita desconcentração. Pode ser que a equipe já esteja vencendo e desconcentre? Sim, pode ser, mas isso indica muita desconcentração. O time do Antalyaspor, ele não consegue marcar tantos gols nem no primeiro nem no segundo tempo e sofre mais gols no segundo. Mas eu tenho que olhar também a deficiência do favorito, que tem essa complicação, tá bom? Se você é trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva assim como eu, não dá para titubear muito por aqui, não tem muitos caminhos por aqui, porque o Fenerbahçe vai ter que entrar com uma imposição muito grande, com uma vontade muito grande e não vai poder vacilar. Então deve entrar com a concentração aqui em cima. O grande problema do Fenerbahçe, como eu falei, é no segundo tempo. O comportamento do Antalyaspor faz muita diferença pra gente, pra quem vai trabalhar no ao vivo, porque se é um comportamento de time defensivo que quer só pontuar, é ótimo pra gente, porque provavelmente eu vou ter um Fenerbahçe engolindo em relação à marcação o adversário, e aí dá pra gente explorar alguma coisa a favor do Fenerbahçe. Se você é punter, eu gosto muito de pensar nessa vitória do Fener, por mais que eu tenha o risco do Fenerbahçe sofrer gols também por aqui, porque não existe outro cenário cabível para o Fenerbahçe, ou vence, tá? Então acho que o 1,40 não é uma cotação assim tão boa, mas também não é tão ruim para pensar numa vitória do Fenerbahçe nos 90 minutos. E não duvido que a gente possa ter uma situação de pelo menos 3 gols, porque eu tenho um cenário onde o Fenerbahçe precisa vencer a todo custo e até então, quando o jogo começa empatado, o Antalyaspor não tá tão mal assim no cenário. Somando um ponto, chegando a 39 pontos, assim como o Ankaraguçu, teria uma chance muito maior de escapar. Porém, se eu tenho um cenário de o Fenerbahçe abrindo o placar e forçando o Antalyaspor a ir para cima, eu tenho um cenário também de contra-ataque, eu tenho um cenário de desespero, e aí o Fenerbahçe vai estar mais tranquilo, entre aspas, tendo a opção de contra-ataque. Por isso que eu gosto muito de pensar nesse over 2,5. O ambas marcam? É cabível. O mercado não acredita muito, mas é cabível. Os últimos jogos entre eles, 2-1, 1-1, 1-1, 2-1 e 2-0. Então, existe sim uma oportunidade, se você é um pouco mais ousado, de pensar nesse ambas as equipes marcando. Também às 2 horas, o líder Galatasaray fora de casa enfrenta o Ankaraguçu, que foi eliminado pelo Istanbul Basaksehir na semifinal da Copa da Turquia, fará a final contra o Fenerbahçe. O Galatasaray pode até empatar esse jogo, que não será um resultado ruim, e eu vou explicar por quê. Ainda, obviamente, mantém o Fenerbahçe vivo, caso o Fenerbahçe vença a equipe do Antalyaspor, mas não é um resultado ruim, porque o confronto direto é a definição de desempate na Turquia, principalmente porque o Galatasaray venceu o primeiro jogo contra o Fenerbahçe por 3-0. Então, se tudo der errado para o Fenerbahçe, supondo que ele empate esse jogo contra o Ankaraguçu, fique com 80 pontos, o Fenerbahçe vença o seu jogo contra o Antalyaspor, vá a 77 pontos, e temos um confronto na última rodada entre Galatasaray e Fenerbahçe. Desde que ele não perca esse confronto na última rodada pelos mesmos 3-0, o Galatasaray será campeão. Se perder por 3-0, aí abre outros critérios que podem complicar um pouco a vida do Galatasaray. Quer ser campeão nessa rodada? Vença. Acabou. Porque aí não precisa fazer conta. Porque se vencer, vai a 82 pontos, acabou. O Fenerbahçe simplesmente não consegue alcançar. Então, é o jogo do título? É o jogo do título. Fará o Galatasaray ser o jogo do título? Não sei, mas pode ser, tá? Pode ser uma boa oportunidade para já vencer de uma vez. O Ankaraguçu, ainda como eu falei, nutre uma chance, e aí é obviamente uma chance negativa, de ser rebaixado, porque o Giresunspor, que joga hoje contra o Trabzonspor, já vou falar desse jogo, ele pode chegar a 40 pontos, mas teria que dar tudo errado para o Ankaraguçu. Ele teria que perder para a equipe do Galatasaray e teria que perder também para a equipe do Kayserispor na última rodada. Pode acontecer? Óbvio que pode acontecer, são apenas 2 rodadas. Então, de novo, assim como no jogo do Fenerbahçe contra o Antalyaspor, eu tenho disputa dos dois lados, mas é uma disputa um pouco menor, porque a chance de queda do Antalyaspor acaba sendo um pouco maior. E também temos
temos o fato de que o Galatasaray não perde o campeonato ou não se prejudica tanto caso não vença esse jogo. O grande cenário prejudicial para o Galatasaray nesse jogo seria perder essa partida, porque aí o Ankaraguçu escaparia do rebaixamento, e eu não posso olhar só para o lado do favorito, tem que entender que o Ankaraguçu também pode vir para vencer esse jogo. Se vencer esse jogo, ele mantém o Galatasaray com 7-9, aí eu teria um Fenerbahçe indo a 77 em caso de vitória contra o Antalyaspor, e aí sim, em caso de vitória no último confronto por qualquer placar, o Fenerbahçe seria campeão da Turquia, porque com 77 pontos, ele poderia chegar a 80 na última rodada, vencendo o Galatasaray fora de casa no estádio do Galatasaray. Seria épico. Vencer o título nessa perseguição absurda na última rodada contra o seu rival na casa do rival. Seria épico, mas para esse cenário acontecer, o Galatasaray teria que perder para o Ankaraguçu. É uma situação difícil de acontecer, porque o Galatasaray vem embalado e a gente tem que entender que momento faz muita diferença. Porém, para quem é supersticioso, os últimos 4 jogos entre eles, o mandante venceu. Quer dizer alguma coisa? Olha, a gente já comentou várias vezes essa situação por aqui. Eu não sou tão supersticioso assim, tá? Mas, das últimas 2 vezes que o Galatasaray visitou o Ankaraguçu, ele perdeu. 2-1 em 2023 e 1-0 no fim de 2020, ok? Então, existe a hipótese, existe um cenário, existe um mundo onde o Galatasaray perca esse jogo. Muito cuidado por aqui, tá? Utilizando um pouco dos números, segunda melhor campanha praticamente, né? Fora de casa do Galatasaray, 12ª melhor campanha do Ankaraguçu dentro de casa, não é um número tão alto, é uma equipe que sofre gol com bastante frequência. O time do Galatasaray saiu na frente em 70% dos jogos, também venceu 70% deles. Falhou em marcar em pouquíssimas situações. É um time forte defensivamente, diferente do Fenerbahçe, naquele quesito dentro e fora de casa, tá? Uma equipe que sofreu poucos gols. O Ankaraguçu sofre o dobro de gols do time do Galatasaray e marca menos gols. O primeiro tempo não é assim de tanta superioridade do Galatasaray, não é um time que consegue passar de 50% de vitória, mas como eu comentei, é um time sólido na parte defensiva. Já o time do Ankaraguçu não tem assim tanta potência ofensiva e sofre a mesma quantidade de gols que marca. No segundo tempo eu já vejo uma superioridade maior do time do Fenerbahçe, passa de 50% de vitória, aliás, chega a quase 70%, mantém o número de derrotas bem baixo, aumenta o poderio ofensivo. O time do Ankaraguçu passa a marcar mais gols, mas é cobertor curto, passa a sofrer gols também na mesma quantidade, tá? E não consegue ter um número de vitórias tão elevado. Então, para quem vai trabalhar esse jogo, diferente do jogo do Fenerbahçe, onde você já vem com a expectativa de que o Fenerbahçe não pode vacilar, aqui o Galatasaray até pode. Não seria de bom tom vacilar, porque caso perca, abre o campeonato novamente. Aí deixa tudo aberto para a última rodada. Mas não é um jogo que se o Galatasaray empatar, ele vai perder o campeonato como é o Fenerbahçe. Então, o mais indicado por aqui é você trazer esse jogo para ao vivo, para entender o comportamento do Ankaraguçu. Se é um jogo onde ele quer empatar, fazer 40 pontos, né? Ele tá com 39 agora, fazer 40 pontos e praticamente eliminar a chance de rebaixamento. Ou se é um jogo que ele quer vir para cima, tentar manter a superstição ali, a escrita dos últimos 4 jogos e tentar vencer o Galatasaray, porque o tipo de comportamento do Ankaraguçu vai moldar também o tipo de reação do Galatasaray. Provavelmente é uma equipe que vem para dominar o jogo, para ter mais posse de bola, para ter mais controle, mas dependendo do comportamento do adversário, pode ser mais difícil. A gente pode ter uma situação de trocação. Então, um jogo que poderia ser mais fácil para encontrar valor no mercado de resultados, fazendo o básico, o simples, que seria ir a favor do Galatasaray, pode ser um jogo mais complicado, onde a gente encontre mais valor talvez no mercado de gols, tá? Mas tudo isso a gente vai ter essa resposta no live, porque já houve situações de 1-0 2 vezes por aqui, nesse tipo de cenário. Então eu tenho que entender, o Galatasaray saiu na frente, o Ankaraguçu está se expondo, buscando uma situação de recuperação de resultado, ou ele no intervalo já viu que o Giresunspor está perdendo, por exemplo, de 2-3-0 para o Trabzonspor e não vai conseguir recuperar e teoricamente não vai conseguir rebaixá-lo. Ou seja, não vai conseguir atrapalhar o Ankaraguçu. Pode acontecer. Por isso que, na verdade, para mim, esse jogo do Galatasaray ele vai ter mais valor no live. Principalmente o mercado de gols, se você vem com a intenção de trabalhá-lo, vai ser mais fácil de interpretar no segundo tempo. Porque se o Giresunspor estiver vencendo, e isso aqui tem tudo a ver com esse jogo, eu tenho o Ankaraguçu tendo que ir para cima, tá bom? Então são jogos interligados. Também a questão do Fenerbahçe. Se o Fenerbahçe estiver perdendo o Galatasaray, pode ter uma interligação ali. Tudo bem? Sinceramente, como trader, eu venho para procurar um comportamento do Ankaraguçu um pouco mais retraído, para que eu tenha um Galatasaray se impondo, para eu tentar buscar esse primeiro gol, seja a favor do favorito ou contra o não favorito. É o que eu busco. Agora, se você é punter e vai trabalhar numa casa de aposta, eu não iria com
tanta vontade assim a favor do Galatasaray antes do jogo começar, porque eu preciso entender que tipo de comportamento está tendo meu adversário, tá bom? Então pode ter um pouco mais de valor você esperar o jogo começar e identificar esse comportamento para pegar essa vitória do Galatasaray ao vivo. Não indico vitória no primeiro tempo, tá? Acho que é um jogo mais nervoso por aqui e não duvido que a gente tenha situação para mercado de gols, desde que vamos interligar alguns jogos. O Fenerbahçe esteja vencendo o Antalyaspor no primeiro tempo, o Giresunspor esteja vencendo o Trabzonspor no primeiro tempo, né? Porque tudo isso pode interferir no comportamento das duas equipes. E aí sim, pode caber situações para 2,5. A gente já teve 2,5 uma, 2, 3 vezes em 5 confrontos e tivemos o ambas marcam também em 3 vezes nos últimos 5 confrontos. Mas as cotações estão bem esmagadas por aqui, viu? Talvez, buscando isso no segundo tempo, tenha um pouco mais de valor. Acho que o Galatasaray pode se complicar por aqui. Sinceramente, se quiser resolver o campeonato, viria com uma imposição muito grande, com uma concentração muito grande e venceria esse jogo, tá? Agora, depende muito do comportamento. Se for uma equipe que tiver, talvez, de salto alto, tiver muito tranquila, mesmo com um bom momento, né? O Galatasaray vem de vitória atrás de vitória o tempo todo, pode se complicar sim. Nas opções de jogos para gols dessa terça-feira, de novo, o Campeonato Turco é o nosso maior destaque. Eu acabei de comentar sobre o Giresunspor, que enfrenta o Trabzonspor, situação de rebaixamento. O Istanbulspor, que enfrenta o Adana Demirspor, também situação de rebaixamento. E o Sivasspor, que até então parecia salvo, focando muito na Copa da Turquia, acabou eliminado nas semifinais para o Fenerbahçe e também está ameaçado, também situação de rebaixamento por aqui. Todos os mandantes nessa situação de gols têm necessidade extrema. E os visitantes não brigam por mais nada, tá? O Konyaspor é meio de tabela, não consegue nada em competição europeia. O Adana Demirspor já está na 4ª colocação, não consegue alcançar o Beşiktaş em relação à Conference League. E também o time do Trabzonspor, que é o atual campeão da competição, fez uma temporada horrorosa, os últimos jogos com muitas derrotas por aqui. Fora de casa perdeu os últimos 5 confrontos, também não consegue alcançar mais nada. Então a única briga é dos mandantes, mas isso não quer dizer que os visitantes não possam complicar a vida deles por aqui, tá? Eu gosto de pensar em gols nessas 3 partidas, principalmente se eu tiver o visitante vencendo, porque aí eu tenho um time vencendo que está completamente leve, que não está brigando por mais nada, mas que também não tem nenhuma pressão, tendo o time da casa vindo para cima. Não necessariamente o time da casa favorito, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o Giresunspor com uma odd mais alta, o Istanbulspor com uma odd mais alta e o Sivasspor com uma odd um pouquinho mais baixa. Só o Sivasspor que tem aqui, talvez, o título de favorito. Mas eu posso ter uma situação do visitante vencendo e dessas equipes tendo que se expor e pode ser um bom cenário para gols. Rapidamente passando aqui, ó, a média de gols do time do Trabzonspor, por exemplo, sofridas fora de casa, mais de 2,2 gols por jogo. É uma equipe realmente que vem dando bastante oportunidade para os adversários. O Istanbul Basaksehir com a Adana é uma equipe que também passa de 1,5 gols marcados e gols sofridos. E o Istanbulspor sempre foi uma equipe muito boa para gols também. E por último, a equipe do Sivasspor, que está aqui embaixo, enfrentando o Konyaspor. Também é uma equipe que quase chega a média de 2 gols marcados por jogo. Não sei se aqui a gente vai ter talvez um cenário tão forte assim para gols. Os últimos jogos entre eles, 1-0, 1-0, 1-0, 3-1, 2-2. Talvez aqui a gente possa trabalhar com no máximo o cenário de over 1,5, tá? Esse jogo aqui do Sivasspor com o Konyaspor. No Giresunspor com o Trabzonspor, eu preciso esperar para ver se o time do Trabzonspor vai sair na frente. Porque se o Giresunspor sair na frente, pode ser um jogo que abaixa o ritmo, tá? E Istanbulspor e Adana Demirspor, aqui eu já tenho uma expectativa um pouco maior, porque é um confronto que traz muito histórico de gols. 3-0, 2-0, 3-2, 6-0, 3-1. Pode ser um jogo interessante. Os últimos jogos do Istanbulspor dentro de casa, a maioria ele consegue marcar, mas também sofre gols. E o Adana, todas as vezes que visita alguém, né, que visita um adversário, além de conseguir marcar em 90% dos jogos, é uma equipe que em todos os últimos 5 jogos sofreu gol. Então aqui, talvez mesmo no pré-live a gente já consiga tirar algum valor para gols. Pode ser um jogo para over 1,5, mas está muito esmagado. O over 2,5 pode ser mais interessante, desde que você pegue no live com uma cotação um pouquinho melhor, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Peço a você, se você chegou até aqui, para deixar o like no vídeo. Me ajuda muito, eu tenho certeza que você esqueceu ali na frente, né? Fica também o convite para
você se inscrever por aqui para ajudar a gente a continuar crescendo se você gostou do conteúdo. Não esquece que agora teremos uma pausa europeia, né? E eu vou tentar continuar mantendo os vídeos por aqui. Vai ser a primeira vez que eu não vou também pausar completamente o conteúdo. Como eu comecei aqui no canal nesse ano de 2023 a falar um pouco mais sobre a Pós-Panther, a você que gosta de trabalhar competições que às vezes eu não conheço tanto, mas eu estou indo buscar conhecimento para tentar ajudar por aqui, eu vou tentar manter o meu conteúdo diariamente, mesmo na pausa europeia. E eu conto com a audiência de vocês para também não deixar o canal, né, afundar. Não são, obviamente, competições que eu tenho tanto conhecimento, mas não me custa nada tentar manter o meu conteúdo por aqui e ampliar o meu conhecimento sobre essas competições para tentar te ajudar também. Beleza? Então deixa aqui nos comentários se eu estou esquecendo de alguma competição que vai continuar durante a pausa europeia, que é importante eu ver, que é importante eu melhorar talvez o meu conhecimento nelas, para que a gente continue trabalhando junto por aqui. Eu, particularmente, na maioria das vezes, né, durante esses 12 anos de trabalho, junho e julho, eu pauso completamente o meu trade, mas esse ano, apesar de talvez não trabalhar os jogos especificamente, eu vou trazer o meu planejamento diário aqui para você. Beleza? Muito obrigado pela companhia novamente. Não esquece de participar do sorteio aqui embaixo. Pix para você dar uma alavancada na sua banca. As bancas da Betfair também para você conseguir crescer a sua banca. Os acessórios e também as ferramentas aqui para a comunidade. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus e até quarta-feira.